Olá, queridos irmãos, muito bom dia a todos vocês que nos assistem nessa manhã. Estamos aqui começando mais uma escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Nova Jerusalém. Seja bem-vindo você que é membro da nossa querida igreja, você também que é membro de outras igrejas, ou você também é de outras denominações, não importa o seu credo religioso, seja muito bem-vindo a esse espaço onde o nosso principal objetivo é construir conhecimento juntos e falar a verdade bíblica, né? Compartilhar a palavra de Deus com todos vocês que estão nos assistindo nessa manhã. Quero pedir desde já que você já prepare aí o seu café, esteja com o seu café na mão, com a sua família, próximo aí a você. Pegue sua Bíblia, pegue o seu caderninho de anotações, sua caneta e vamos nos preparar para aprendermos mais da palavra de Deus nessa manhã. Nós temos um desafio muito grande, porque o tema desse mês é, como está dizendo aqui, os desafios da igreja no tempo, né? Nos tempos, né? Nesse tempo do eu, onde o eu impera, onde tudo é para mim, onde a humanidade tem se preocupado com consigo mesma. E qual o desafio da igreja nesse tempo onde o ego de tantas pessoas impera, onde o nosso ego impera, onde queremos as coisas do nosso jeito para a gente, onde para muitas pessoas o amor tem esfriado. O que fazer nesse mundo que se prepara e caminha para o pós-pandemia, né? Ainda não é pós-pandemia, ainda estamos em uma pandemia, mas estamos começando a nos preparar para sair dessa desgraça que vivemos durante quase 2 anos. E estamos nos preparando para esse novo normal. Quais os desafios da igreja nesses tempos do eu, aonde aprendemos a estar em casa, aonde estivemos reclusos, aonde pensamos e refletimos e aonde tanto valorizamos o que é importante para a gente. Na farinha pouca, meu pirão primeiro. Como ser igreja nesse tempo tão difícil, nesse tempo pandêmico? Como amar, como refletir o amor de Deus? Então é sobre esse tema que a gente vai falar sobre esse tema hoje, sobre aquilo que é desafiador para a gente. Então pensa nisso, vamos já nos preparar. Quero pedir que você já pegue aí esse link que está sendo compartilhado com você nessa manhã e que já foi compartilhado com você no grupo da igreja. Pega esse link, manda para outra pessoa. Manda esse link na sua lista de WhatsApp, manda esse link na sua lista de amigos e compartilhe a palavra de Deus, compartilhe esse link lá no teu Facebook, compartilhe esse link. E você pode nos assistir hoje também pelo Facebook e também pelo YouTube. Você que nos assiste também pelo YouTube ou pelo Facebook, compartilha a palavra de Deus, copia esse link, coloca lá, manda essa mensagem da palavra de Deus para o seu amigo, para aquela pessoa que você sabe que precisa também da palavra de Deus, assim como nós precisamos. Então, esteja pronto, porque nós vamos orar agora e desde já quero pedir para você aí, ó, que você deixe os seus likes. Não podemos deixar de pedir o seu like, o seu amei, porque isso ajuda muito o conteúdo do canal da igreja, tanto no YouTube quanto na página da igreja no Facebook. Quando você clica aqui, clica ali, você está dando relevância a essa publicação e fazendo com que essa publicação apareça na linha do tempo de outras pessoas. Então compartilha aí na sua linha do tempo, compartilha essa palavra amiga de hoje que a gente está trazendo para você na Escola Bíblica Dominical, porque é assim que nós vamos levar a palavra de Deus, também utilizando os meios de comunicação, os meios online para falar do amor de Deus. Vamos falar com Deus para que Ele nos dê a direção para que possamos então dar prosseguimento ao nosso momento de aprendizado. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom em todo o tempo. Não somos capazes, não somos nada sem o Senhor, não somos capazes de raciocinar ou entender a Tua palavra sem a direção do Teu Santo Espírito. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que estejamos aqui, Senhor, na dependência de Ti, para falar, para trazer e para aprendermos as verdades sagradas do Senhor, para que possamos entender e também explicar ao Teu povo. Usa as nossas vidas para que possamos juntos construir conhecimento e aprendermos mais da Tua verdade, aprendermos mais de Ti e daquilo que é tão desafiador nesse tempo tão difícil, como ser igreja nesse tempo de tanta dificuldade. Que pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Tamires. Bom dia, William. Bom dia, meus irmãos.
Que o Senhor esteja falando no nosso coração. Já pega aí sua Bíblia, seu caderninho, que hoje a gente vai falar de mais um desafio, né, William? Semana passada nós falamos da identidade, né, de entender esse desafio da igreja, né, de se ver no meio da sociedade. E hoje a gente vai falar bastante sobre vocação, que é um desafio, é um tema tão relevante, um tema que já ouvimos falar tantas vezes, mas que muitas vezes ainda temos dificuldade de colocar em prática. Então, irmãos, já pega aí sua Bíblia, abram aí a Bíblia de vocês, né, na carta aos Romanos, no capítulo 12. Esse mundo tem vivido de forma muito confusa. Muitas pessoas. Vai ser falado com mais veemência à noite, hoje, na igreja, nosso culto presencial às 19 horas, sobre vocação. Então a gente está dando só um pontapé inicial para começar a falar desse tema. A gente falou sobre identidade, mas nós fomos chamados para algo. Nós somos vocacionados a partir do momento que nós conhecemos Jesus e somos cheios do Espírito Santo de Deus, somos vocacionados para levar as boas novas, o que você entende e eu entendemos na língua portuguesa por evangelho, que vem de evangelho, que significa boa notícia, boa nova. E que boa notícia é essa? É aquilo que Deus fez na sua vida. É aquilo que Deus fez na sua vida. Como esse Deus, como esse encontro com Cristo transformou você. E é essa boa nova que você vai levar, que Deus se fez carne e deu a vida dele por nós para que possamos ter a vida eterna, que não se acaba por aqui. A vida não acaba depois que a carne vai para o túmulo, depois que a carne desce ao pó, que existe uma vida eterna, garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, que aqui não é o fim. Então, como nós levamos essa boa notícia? Como vamos levar essas boas notícias nos tempos em que nós nos preocupamos mais conosco do que com as demais pessoas? Como ser instrumento de boas novas em tempos onde o que eu penso, o que eu acho e a minha vida é mais importante do que a vida de todas as pessoas que me cercam? A matemática é essa, irmãos. Muitas vezes nos pegamos muito mais preocupados com a nossa própria vida do que com a das pessoas que nos cercam. É claro que a nossa vida é importante, é claro que é, mas precisamos entender que, como falamos na semana passada, o grande plano da salvação ele não diz respeito ao William, ele não diz respeito a Maria, ao Antônio, ao João. O grande plano da salvação ele diz respeito a toda a humanidade. E Deus ele traz esse plano, esse projeto para todos nós. Uma coisa interessante, Winnie, é que enquanto, né, a sociedade ela vem faz esse apelo a esse tempo do eu, esse tempo de egoísmo, de individualismo, o evangelho está desde sempre falando do nós, né, nos convidando a essa ideia de mutualidade, de convívio, né, e a vocação ela diz muito respeito, né, a nossa maneira de viver em sociedade, de viver com o outro, né? E isso tem sido um desafio porque muitas vezes nós centralizamos ou desejamos centralizar ali o evangelho da cruz só em nós mesmos, né? Então isso é interessante a gente abordar, né, no sentido de que evangelho fala sobre nós, né, e não só sobre o eu, sobre mim mesma, né? E é muito mais abrangente. O evangelho, ele é para todos. A salvação, ela é para todos. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por você que não é crente, Jesus morreu por você que é crente, Jesus morreu por você que professa outra religião ou acredita em outro Deus. Jesus morreu por você também. Então, o que queremos construir aqui hoje é essa linha de raciocínio. Vamos comigo ler lá, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Pastor, como que nós podemos, então, entender para o que fomos chamados? Como que vamos entender em que direção devemos caminhar em tempos em que estamos perdidos? Em tempos em que a igreja está retomando as suas atividades e eu estou perdido, eu não sei por onde recomeçar. Então vamos entender aqui como que essa transformação, como que isso acontece. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha o conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nesse tempo tão conturbado, é natural que muitos acabem se esquecendo quem são, ou se esquecendo para o que foram chamados. Gente, há quase 2 anos estávamos vivendo vida de igreja, com atividades, com programações, com responsabilidades, momentos de programações, de reuniões, de festas, ajuntamentos, evangelismos. Estávamos vivendo uma vida religiosa ativa. A pandemia vem e nessa pandemia a gente começa a observar a nossa casa, a gente começa a observar a nossa vida, a gente começa a tentar a valorizar e a ter uma visão diferente do que realmente importa na vida. E isso tem uma coisa boa, mas isso também nos atrofia de certa forma. Como ficamos tanto tempo em nossas casas e assistindo tanto tempo às escolas bíblicas e os cultos e tudo aquilo que nós participamos online, isso criou em nós um tipo de mecanismo que agora, para a gente sair de casa, vai ser mais um trabalho. Só que Jesus nos chamou para fora. Jesus nos chamou para levar a sua palavra. Não estou querendo dizer para você que você vai sair por aí sem máscara, falando. Não é isso que eu estou me dizendo. Eu estou dizendo que você não pode esquecer a vocação em que você foi chamado. Nós não somos iguais, Tamires. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes e há diversidade na igreja. E existe uma diversidade tão grande na igreja que, para isso, Deus ele tem vários tipos de dons que ele dá para as pessoas, de acordo com o que ele escolhe. A alguns profetizar, a outros ofertar generosamente, a outros serem extremamente liderar, a outros serem extremamente misericordiosos. Então, ele distribui isso de forma abundante no seu povo, nos vocacionados. E quem são esses vocacionados, gente? Somos nós que somos salvos em Cristo. Existem pessoas que são vocacionadas e nem sabem ainda em que são vocacionadas. E talvez, né, William, para essa manhã a gente já deixa aqui uma pergunta. Você sabe qual é a sua vocação? Para que você foi chamado? Porque às vezes, né, nós temos um longo período, muitas vezes, de vida cristã, mas quando somos confrontados ou perguntados, né, dessa forma, às vezes tem pessoas que ainda têm dúvidas, né, e por isso esse tema se faz tão pertinente, né, e aqui é uma coisa que chama muita atenção nessa carta, né, que o capítulo 11, ele termina assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. E aí, olha que interessante, o apóstolo Paulo termina o capítulo 11, né? Ele termina com essa frase: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. E aí, né? No capítulo seguinte, ele começa fazendo uma convocação, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se no capítulo anterior ele termina dizendo, né, que porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas, aqui no capítulo 12 ele já começa trazendo lições práticas, né? Nos convidando aí, nos rogando, né? Essa palavra, fazendo esse convite veemente aí, um apelo, exatamente, fazendo esse apelo aí
que pela misericórdia nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício. E aí depois ele vem dizer, e não vos conformeis com esse século, né? Essa é uma frase muito conhecida, né, William? Por muito tempo essa frase foi muito divulgada, mas o restante do versículo não é tão abordado assim, E né? eu penso que nenhum momento em que eu vivi na minha vida, eu tenho 41 anos, em nenhum momento da minha vida eu vivi e vi tão necessário, tão importante a transformação da mente do ser humano como nesse momento que nós vivemos. Foi necessário uma transformação da mente para sobrevivermos na pandemia e está sendo necessária uma nova transformação da nossa mente para retornarmos à nossa vida depois dessa pandemia. E é triste falar isso, mas eu vou falar. Existem muitas pessoas que estão me assistindo agora que precisam retomar a sua vida cristã. Tem muita gente, Tamires, que ficou com a sua vida cristã lá antes da pandemia. Durante a pandemia ela não tinha vida cristã. E agora estamos retornando, já retornamos há algum tempo já, os cultos presenciais. Quantos cultos presenciais você já foi na igreja? Ah, pastor, eu estou com medo. Ok, eu te respeito, mas uma hora você vai ter que sair da sua casa. Uma hora você vai ter que ir. Uma hora você vai ter que ir lá congregar. Será que você não sente saudade? Será que você não sente falta de ver os seus irmãos? Ah, pastor, você está convidando a gente para ir para a igreja? Estou sim. Estou sim, porque agora nós temos um cenário totalmente diferente. Muitos de vocês que estão me assistindo já tomaram as 2 doses. É claro que as doses da vacina não te deixam imune, reduzem as chances de você se contaminar. Os cuidados continuam os mesmos, só que agora você tem bem menos chance. Será que a sua mente ela ficou atrofiada em 2019? Ou será que você precisa de uma transformação e precisa renovar a tua mente para entender que agora a igreja ela mudou? Ah, a igreja mudou sim, a igreja ela é dinâmica. A igreja ela vai se transformando de acordo com o que vai acontecendo no mundo. Ela não se amolda ao mundo, porque o texto fala que a gente não tem que se amoldar ao mundo. O mundo está em pânico. E você está em pânico ainda? Aqui, né, William, o texto vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Quantas pessoas, né, às vezes se fecham para essa transformação, para essa renovação na mente e deixam de experimentar tantas coisas, né, que Deus tem trazido. Esse novo normal exige transformação na sua mente. Esse novo normal exige uma transformação na minha visão do que o mundo é hoje, porque o mundo de hoje, ele não é mais o mesmo de antes da pandemia. O mundo é outro. As pessoas pensam diferente e a igreja também está pensando diferente. A igreja está tomando caminhos diferentes. Novas estratégias surgiram para levar a palavra de Deus e essa que a gente está usando é apenas uma delas. Só que o que não podemos perder de vista é a vocação para que fomos chamados, seja ela para pregar, seja ela para ensinar, seja ela para ofertar, seja ela para ser misericordioso, seja ela qual for, Tamires, a gente precisa continuar. A gente precisa continuar. Só que estamos tão congelados, estamos tão atrofiados depois de 1 ano, quase 2 anos, dentro de nossas casas, que precisamos urgente de uma transformação da nossa mente para que então possamos experimentar novamente qual é a vontade de Deus para esse tempo. Porque a vontade de Deus para esse tempo, Tamires, ela tem um sentido. A vontade de Deus para 2019, ela tinha um sentido para 2019. A vontade de Deus para 2021, ela tem um sentido para 2021. Sim. E a vontade de Deus para a sua igreja durante esse tempo de pandemia, ela também tinha um propósito. O propósito de Deus, né, William? Esse propósito, ele é perpétuo, né? Trazer pessoas à salvação, salvar vidas. Esse propósito é imutável. Mas a gente percebe que o mundo, né? Quando fala assim, não vos conformeis com esse século, com o mundo, né? A gente vê que vai mudando, mas mudando sempre para pior, né, William? Sempre. Dificilmente a gente vê mudando para melhor. E por isso
né? E nesse apelo, Paulo fala, não se conforma com isso, porque, em outras palavras, vai daí para pior. Você foi Mas chamado, vocês, você foi vocacionado. Você exatamente, foi tem um chamado, propósito, você né? foi chamado sendo. Ele fala, olha, gente, você não precisa ser melhor ou pior do que ninguém. O corpo, ele tem vários membros e nenhum desenvolve a mesma função. Todos têm a sua função. Então você que está me assistindo, Deus vocacionou você e a tua função é importante no corpo de Amém. Cristo, que é a igreja. Então, se você não se deixar transformar pela renovação da sua mente, você vai ser mais um que não vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque só prova quem permite que essa transformação aconteça. E Deus hoje, nesse tempo, nesses desafios no tempo do eu, Deus está nos convidando a não nos amoldarmos a este mundo, não continuarmos paralisados. Deus está nos chamando para exercermos a vocação que Ele nos deu. E pode ser que Deus hoje esteja te vocacionando para algo Amém. diferente do que Ele havia te vocacionado em 2019. Verdade. Deus pode querer usar a tua vida para fazer algo hoje, nesse tempo de hoje, que você talvez nunca percebeu. Mas, Tamires, se você ficar paralisado lá na pandemia, ou aqui da pandemia, se você ficar paralisado aqui, você não vai provar a boa, perfeita Verdade. e agradável vontade de Deus. Porque, de acordo com o texto, só prova isso, só experimenta isso quem não se amolda ao mundo, quem não se amolda às circunstâncias e quem não, e aquele Não se conforma, não se né? conforma e aquele que permite que sua mente seja renovada pela transformação que Deus está fazendo. Se você não consegue enxergar uma transformação coletiva durante essa pandemia, meu querido, você não está no planeta E Terra. você, irmão, que de repente tem um estereótipo de igreja, né, de organização e tem essas dificuldades com o novo, com mudanças, tome bastante cuidado, porque, né, a nossa vida está em constante movimento, né, e esse movimento pode gerar transformação, mudanças, né, e nem sempre as mudanças são coisas do inimigo, não, tá, irmãos? Né? Fica muito claro isso. Uma coisa que me chama atenção aqui, William, é quando, né, fala assim, quando no apelo Paulo fala, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é qual o momento mais propício, né, para que haja esse sacrifício como forma, né, de entrega, né? E aqui ele fala o vosso corpo. Ele não fala só os vossos braços, os vossos, né, pensamentos, as vossas pernas para o trabalho. Ele fala o vosso corpo, ou seja, que momento mais propício do que esse recomeço que estamos aí, né, vivendo, tentando nos planejarmos para ele, do que esse momento para que a gente possa entregar a nossa vida como um todo, né? Todos os aspectos da nossa vida, o nosso corpo como um todo, né? Para a vocação que recebemos do Senhor. E a gente não está compartimentando, não, irmãos. Nós estamos, assim, falando dessa visão, né? De entender a vocação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque quando recebemos uma vocação, não é só para dar bons frutos, de repente, na igreja, na denominação, para dar bons frutos em todos os lugares, por onde passarmos, né? E aí, quando a gente fala desse tempo do eu, William, uma coisa que me chamou muita atenção foi o versículo 3. Você pode reler aí para mim na sua versão? Versículo 3 do capítulo 12. Por isso, pela graça que lhe foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. De novo a gente volta, né, para esse tempo do eu, a essa grande expectativa, esse grande convite, né, para que a gente esteja sempre pensando que nós somos mais do que os outros, que nós, né, temos mais habilidades, temos mais vocações. E aqui o texto vai dizer justamente, né, que não pense de si mesmo além do que convém. E aí mais à frente ele vai dizer, né, que muitos são os membros, né, que muitos são os membros, né, muitos dons foram distribuídos e quando a gente para pensar, gente, num corpo humano, quantos membros tem ali,
naquele corpo humano e cada um com a sua utilidade. Às vezes parece clichê, mas é bom a gente relembrar, né? Um corpo, ele é feito de vários membros e às vezes tem órgãos que a gente pensa assim, nossa, nunca imaginei que um órgão desse tamanho ou tinha uma relevância tão grande para o funcionamento do corpo inteiro, né? Às vezes a gente dá uma topada no dedo mindinho do pé e fica sentindo dor no corpo inteiro. É o corpo inteiro que sofre, que padece. Então, irmão, se você aí tem uma vocação e às vezes aos seus olhos é menor do que as outras, não pense nisso. Porque se Deus distribuiu a vocação e o dom, é para edificação da igreja, porque tudo, né, como lemos aqui, porque dele, por meio dele são todas as coisas. A ele a glória, amém. Deus, ele jamais daria um dom a mais para um do que para outro, uma vocação melhor, vamos dizer assim, para um do que para outro. Pelo contrário, todos nós fomos chamados, né, a viver o evangelho à maneira como Cristo. E se pararmos para nos lembrar, né, a trajetória de Cristo nessa terra finalizou com ele sendo crucificado. E muitos de nós querem lugares mais altos, né? E reconhecimento. Uma coisa que é muito comum é as pessoas acharem que o que elas fazem em Cristo é melhor do que o que a outra faz em Cristo. O que ela desenvolve, ou o talento, ou o dom que Deus deu para ela é superior ao dom que Deus deu para uma outra pessoa, a uma certa forma que Deus usa outra pessoa. Nenhum é mais importante do que o outro. O próprio texto diz, você não pode ter essa estima tão elevada assim que você acha que você é outro patamar e os outros não. Você tem que ser equilibrado. Dentro do mesmo corpo todos têm uma função de vital importância. O que você faz e o que você desenvolve jamais vai ser mais importante do que o outro também desenvolve, porque ambos desenvolvem essas atividades do Senhor. E se não está desenvolvendo, está na hora de você acordar. O frio acabou, meu irmão. As férias acabaram. Então está na hora de você acordar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e o que nós estamos vivendo? Eu não estou falando do que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. Você está vivendo o que você diz viver? Ou você só lê muito bonitinho e você é crente de carteirinha, sou membro de uma igreja, mas eu vou lá, consumo o culto, volto para casa e a minha vida é a mesma coisa? Você está muito errado. Você não está errado, não. Você está muito errado. É importante que você entenda o seu papel, a vocação em que Cristo chamou você. Não existe um trabalho dos pastores e outro da igreja. Não existem dois grupos de pessoas. Existe a igreja de Cristo, os salvos em Cristo. Assim como o pastor ele é salvo em Cristo, você que está me assistindo é membro desse corpo. E você também foi salvo por Cristo. E a mesma missão que o pastor tem de salvar vidas, de levar o evangelho às pessoas, você também tem. A mesma função que o pastor tem de levar a palavra de incentivo, a palavra de entusiasmo, de encorajamento, você que está me assistindo também tem. Então por que você não está fazendo isso? Será que você espera, é como uma pessoa que vai no supermercado e pega o biscoito da prateleira, o que você quer? Ah, não, hoje eu não quero de morango, não. Hoje eu quero de chocolate. Não, hoje eu quero o chocolícia. Não, hoje eu quero passatempo. Hoje eu quero o bono. Não, hoje eu quero a rosquinha da Mirabel. Hoje eu quero a bolacha. Hoje eu quero o creme crack. E hoje, o que você quer? Você quer só ser servido? Jesus te chamou para uma vida de serviço. Amém. Jesus te chamou para uma vida de sacrifício. Sacrifício não é ficar na igreja 24 horas por dia. Sacrifício é ser igreja 24 horas por dia. Sacrifício é você falar de Cristo em tempo e fora de tempo. É você ser o folheto vivo de evangelismo. Não é uma atividade de evangelismo, não é um programa de evangelismo, não é um treinamento de evangelismo. A tua vida precisa ser o evangelismo. As pessoas precisam olhar para você e ver isso. Gente, a gente fala isso sempre. Até quando a gente vai falar sobre isso? Até quando nós vamos deixar essas oportunidades passarem? Deus está dando uma oportunidade de ouro para que a igreja dele renove a sua mente mais uma vez e entenda de uma vez por todas
Qual é o seu papel no mundo em que estão inseridos? Tome postura, né, E Will? tome postura, e tome posição. Toma posição aí, ó. Qual é a tua posição? A tua posição é de consumidor? Você que senta no banco e está só consumindo? Cuidado, meu Esse amigo. tempo do eu, né, William, traz isso pra gente, né? Essa mania de querer consumir tudo. E aí, se pra mim não tá bom, eu reclamo, eu critico, né? Ou eu quero só o que é bom, que me Ah, satisfaz. por que fulano não faz direito? E fulano falou estranho hoje, né? O pastor falou uma pregação esquisita hoje, né? Eu acho que ele não estava legal, acho que ele não dormiu bem. Pô, fulano tá desafinado, né? Fulano tá cantando mal. Pô, fulano não tá E legal a gente hoje. acaba esquecendo, né? Que é por ele, porque dele, por ele, por meio dele são todas as Ei, coisas, se você que né? vai na igreja, o culto não é para você não, tá? O culto é para Deus. Você tá ali para cultuar a Deus, e não para receber o culto de Deus ou o culto de quem tá ali. Uma coisa interessante, Winnie, é que o próprio Jesus ele diz que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, buscar e salvar os perdidos. Então, se nós somos, né, nós desejamos ser imitadores de Cristo, porque nós não fazemos o mínimo, né? Porque nós queremos tudo para nós esse é um grande desafio, porque é todo tempo esse egoísmo, esse individualismo tá batendo a nossa porta, irmãos. E se a gente não entende a nossa vocação, a gente é tentado a achar que o que eu faço é melhor do que o outro. Ou então que eu Que, tô fazendo muito. que eu tô fazendo muito, que o meu ministério tem mais relevância do que o ministério do outro. E, irmãos, a igreja como organismo, ela não funciona sem aquele ministério de repente que o irmão acha irrelevante. Porque, na verdade, para o reino de Deus não há ministério irrelevante, né? E se Deus distribuiu o dom é para edificação do corpo que é dele. Então ele sabe o que precisa e por isso ele distribui o dom. Então a gente precisa parar de achar que existe funções melhores que porque eu faço isso e talvez, né, não é muito visto, eu sou indigno ou sou menor do que o que prega. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos entender a nossa vocação e agarrar essa vocação e colocar e executar de modo a edificar o corpo de Cristo, como nós somos abençoados pelo ministério de intercessão. Como eu sou abençoada quando vem aquelas irmãs que às vezes, né, a gente sabe que os irmãos oram, mas a irmã vem, ninguém sabe, mas ela vem e diz assim, olha, eu tenho lá, né, eu tenho lá a sua votinha na minha Bíblia e eu oro por você todo dia. Como isso enriquece, mas são coisas que muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes o outro não vê. Então, meu irmão, se Deus ele te deu um talento, né, um dom, né, para que você exerça, não se preocupe, né, com quantas pessoas vão ver o que você está fazendo. Cuide de expandir o reino de Deus, de compartilhar o evangelho com aquilo que Deus te deu, né? E aqui fala, né, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Quantos de nós exercem algumas funções e perdem a alegria de servir? Porque muitas vezes estão preocupados, né? Estão pensando, como o versículo 3 falou, né? Porque está pensando demais em si mesmo, né? E querendo, de repente, algumas outras considerações, querendo alguns elogios, né? E às vezes acaba perdendo a alegria do serviço, do estar disponível, do se doar. O evangelho se trata disso, de você doar a sua vida em prol da salvação de outros. Foi isso que Jesus fez, ele entregou a vida dele para que nós fôssemos salvos. E a vida, ela não é doada e ela não é sacrifício só quando você está a serviço de uma organização cristã, não, tá, gente? Tem muita gente que acha que, e tem esse mito na cabeça dela, de que ela só está a serviço do reino quando ela representa a organização dos homens, das mulheres, dos jovens, a igreja IBNJ, a igreja XYZ. Você está a serviço do reino em todas as suas 24 horas do dia, porque o reino precisa de você e que você esteja pronto
para toda boa obra 24 horas por dia, no seu trabalho, na fila do banco, na fila da carne, quando você está sentado do lado de uma pessoa indo trabalhar. Então é disso que a gente está falando. Vida vai muito além do que cumprir tarefas. Não seja um fazedor de tarefas. Deus não precisa de fazedores de tarefas. Deus precisa de embaixadores do seu Amém. reino na terra. E aonde estejam, que Ele esteja com a gente. Que aonde você esteja, que o nome de Deus seja honrado e glorificado através da sua vida. Isso é levar boas novas às pessoas. Essa é a sagrada vocação, a vocação suprema de levar a palavra de esperança, de levar a esperança onde há tristeza, de levar a vida aonde tem reinado a morte, de levar aqueles que estão mortos à ressurreição e à vida, que é Jesus Cristo. E como eu faço isso? Entregando folheto? Entregar folheto é mais uma atividade. Você faz isso com a sua vida. Se você vai entregar um folheto ou não, a estratégia é aquela que Deus te dá. Não fique esperando uma organização ser criada na igreja para que o ministério que Deus ele colocou na tua vida seja desenvolvido. Comece a desenvolver isso agora, no seu dia a dia, conversando com seus amigos, falando sobre coisas, batendo papo, tomando um café. Você consegue refletir Jesus, você consegue falar de um tema, falando até sobre a pandemia, você consegue falar de Deus. Só não fala de Deus se você não quiser. Você não precisa pertencer a um grupo de homens, de mulheres, de jovens ou de qualquer outra organização para desenvolver aquilo para o qual Deus te chamou. Pertencer a uma organização A, B, C ou D é uma consequência, é um ajuntamento, é comunhão, é consequência daquilo que você já é. Ministério é o Amém. que você é, não é o que Amém. você faz. Tem muita gente achando que meu ministério não é seu, o ministério é de Deus. E ele dá quando, como e da forma que ele quer. E nunca é da tua forma, nunca é do teu jeito. Por isso que ele pede para que em nós haja uma radical transformação da nossa mente. Sabe por quê? Uhum. Porque não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito da mente que ele transformou através da vida do seu filho. E só entende a necessidade, Tamires, dessa transformação quem consegue Uhum. observar e olhar além do que os olhos podem ver. Amém. Os olhos nos mostram pandemia, os olhos nos mostram uma igreja que está esvaziando, os olhos nos mostram coisas que nos entristecem, mas não, os olhos de Deus estão vendo além disso. Amém. Os olhos de Deus estão contemplando que é um novo tempo, que é um tempo em que ele nos deu o privilégio de estarmos aqui falando que há a necessidade de mais uma vez uma mudança e uma Amém. transformação da nossa mente para que enxerguemos de fato o seu reino que já está instituído aqui há muito tempo, do qual ele nos convidou para fazermos parte e somos chamados e vocacionados para sermos Amém. embaixadores desse reino. Então, irmãos, no tempo do eu, compartilhemos o mutualismo, o nós, né? Num tempo onde nós somos convidados a viver sozinhos, a viver o individualismo, pensemos nos outros, né? Coloquemos o outro, o amor ao outro, né, ao próximo, como prioridade na nossa vida. E você que pensa que depois de tudo que nós falamos, você pensa que você precisa ir a lugares longínquos apenas para fazer isso, para fazer discípulo, para cumprir sua vocação, lembre-se que o seu lar é o primeiro campo missionário que o Senhor te dá. Então, que a gente possa cumprir a nossa vocação, mesmo que seja longe dos microfones, né, das câmeras, de repente da igreja, inclusive, né, nesse novo tempo, mas que a gente possa exercer essa vocação essa que o Senhor nos chamou e começa dentro da nossa casa e passa e perpassa por todos os lugares onde nós vamos, né? Como o Ina falou, ministério é quem nós somos. E semana passada nós aprendemos que nós temos uma identidade, um propósito e uma vocação, né? Pegando o que nós falamos no último domingo e nesse. Então guarde sempre isso no seu coração e no tempo de eu, né? Nesse convite para viver o eu, o individualismo, vivamos o mutualismo, o nós. Lembremos que o evangelho é nós, né? Foi isso que Jesus ele nos apresentou, né? Então, veja as coisas desse jeito. Veja a vida dessa forma. Depois de tudo que aconteceu,
se você não permitir uma transformação da sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai ser triste, porque você vai ficar de fora de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o que Deus está fazendo nesse tempo e vai fazer é grandioso. Amém. Não queira ficar de fora disso, porque é privilégio nosso poder fazer parte desse grande plano, desse grande projeto. Disponibilize a sua vida para Deus. Fala, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida e prontamente Amém. Deus vai te mostrar onde Ele quer usar a sua vida. Basta apenas você orar. Terminou essa EBD, se você se sentiu tocado aí pelo Espírito Santo para servir a Deus de alguma forma que você ainda não sabe qual é, terminou essa escola bíblica, você vai lá no seu quarto e faça a seguinte oração: Senhor Deus, eis-me aqui, use a minha vida. Eu não sei no que eu sou bom, eu não sei se eu sou bom em alguma coisa, mas usa a minha vida porque eu quero que o Senhor transforme a minha mente e me mostre o que o Senhor tem através da minha vida nesse tempo, como o Senhor quer me usar nesse novo tempo que se levanta, tanto na minha comunidade de fé, quanto na sociedade em que eu vivo, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha vizinhança, na minha família. Como o Senhor quer me usar? Por favor, abra os meus olhos, por favor, transforma a minha mente. Que essa seja a sua oração quando a gente terminar aqui essa escola bíblica dominical. Logo mais às 19 horas, teremos ali o nosso culto presencial. Você é muito bem-vindo ali na nossa querida igreja, na IBNJ, para participar do nosso culto que começa às 19 horas. Em nome de Jesus, teremos transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube. Oremos para que Deus envie recursos, gente. Está lá no nosso motivo de oração, para que a gente consiga aí comprar uma câmera profissional, para que a gente possa transmitir cada vez com mais qualidade para todos que nos assistem das suas casas, de outros países, de outros lugares. E hoje, né, William, um domingo todo especial, né? Dia dos papais aí, que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos Sim. papais. Feliz Dia dos Pais, estaremos orando, né? Também pela vida de todos vocês. E não poderíamos encerrar nosso CBD sem dar o cardápio desse domingo todo especial, né, William? Você já vai pensando aí. Já tem aqui. E aí, ó, eu vou orar pra gente encerrar e aí a gente já fala o cardápio. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por essa EBD. Obrigada, Deus, pela vida dos meus irmãos que acompanharam. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor falou o nosso coração. Por isso nós nos rendemos a Ti, meu Deus, como sacrifícios. Nós colocamos a nossa vida perante o Senhor, meu Deus. Se algum de nós, meu Pai, ainda tem dúvida quanto ao responder sobre a sua vocação, meu Pai, que o Senhor esteja sanando essa dúvida, que o Senhor esteja revelando de maneira simples e clara, meu Pai, aquilo que o Senhor espera Amém. de nós. Meu Deus, nós te louvamos pela vida de cada um irmão que já é pai, meu Pai. Amém. Te louvamos por esse domingo todo especial. Nós clamamos que o Senhor continue sustentando seus filhos, dando saúde, vida e paz. Mas pedimos também, meu Pai, pelos aqueles irmãos que estão entristecidos, meu Deus, nesse dia, talvez por terem perdido o seu papai. Que o Senhor esteja consolando, meu Pai, e que boas lembranças venham sempre à memória, meu Deus, no lugar da tristeza. Nós pedimos que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor cuide da sua igreja. Nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Olha, um beijo para todos os papais. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Que Deus os abençoe. Não importa quais foram as suas perdas e quais são as suas lutas. Se você perdeu seu papai, você tem um pai que está lá no Amém. céu. Infelizmente, se você perdeu seu filho, pode ter certeza que Deus ele há de te abraçar e te consolar nessa data. E esse é o meu desejo para você. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe. Pai, tenha sabedoria para ensinar para os seus filhos o caminho que ele tem que andar. Para que nem que ele, quando ele for grande, ele se desvie. Que ele sempre guarde o princípio da palavra de Deus no coração dele. Feliz Dia dos Pais. E hoje, que é Dia dos Pais, aquele churrasquinho com Coca-Cola trincando e aquela farofa com um molhinho à campanha. Show de bola. Arrasou. Beijo e nos vemos em breve. Fiquem com Deus. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Que Deus continue os inspirando e dando sabedoria, porque papais, vocês são muito importantes na vida dos seus filhos.